Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E a palavra que Deus trouxe para nós, para a nossa meditação, nós vamos encontrar no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, quando nosso Senhor Jesus Cristo andou sobre as águas. Mas o que Deus quer que você já comece entendendo é que você não deve, não pode permitir que o medo em determinadas circunstâncias da sua vida, que este medo paralise você. Que este medo faça com que você mergulhe no sofrimento, no problema que você está enfrentando. Você tem que olhar para Deus, para aquele que pode resolver o seu problema e entregar o seu medo a Ele. Não seja paralisado pelo medo. Esta é a palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para nós. O medo é o maior inimigo do cristão. Nós não temos o que temer. Então, Mateus, ele narra. Isso tinha acontecido no momento em que Jesus, que ocorre essa passagem da Bíblia, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes e alimentar multidões. Não foi uma multidão, foram multidões. Tinha cerca de 5.000 homens que foram alimentados, porque o nosso Senhor é o Deus do impossível. E Ele alimentou, Ele consagrou ao Pai aqueles 5 pães e os 2 peixes. Ele consagrou ao Pai. Ele olhou para o alto e Ele entregou ao Pai, aquele que resolve. E aí, através do poder de Deus, foi multiplicado o alimento. E tinha cerca de 5.000 homens, sem contar com as mulheres e com as crianças. Foram alimentados, muito bem alimentados. Sobraram 12 cestos cheios de pedaços do alimento. Olhe que Deus grande. Então não deixe que o medo te paralise. Mas olha o que aconteceu. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, logo que ele multiplicou os pães e os peixes e alimentou todas as multidões, logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Ele indicou e eles obedeceram. Eles obedeceram. Entraram no barco e foram para o outro lado. Enquanto Jesus ele despediu eles para entrarem no barco e irem para o outro lado, e ele foi despedir as multidões. E tendo despedido as multidões, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Jesus, ele tinha acabado de receber a notícia de que João Batista havia sido decapitado. E ali ele procurou se isolar. No momento que ele tomou conhecimento daquele acontecimento com João Batista. Mas a multidão buscava Jesus. E Jesus teve misericórdia deles. E Jesus ali cuidou das multidões. Ele teve misericórdia, ele compadeceu-se das multidões e curou os seus enfermos.
E depois os alimentou. E depois os despediu. E aí voltou para aquele plano primeiro. Conversar com o Pai. Nós precisamos ter este momento. Pelo menos Daniel tinha 3 momentos por dia. Parava o que estivesse fazendo e ia à presença do Pai. Clamar o socorro do Pai. E Jesus, ele sentiu necessidade. E aí ele ficou sozinho. Depois que despediu as multidões, foi orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aqueles homens obedeceram à ordem de Jesus, mas eles enfrentaram ventos contrários que causam medo. Então você que está na obediência e que está enfrentando ventos contrários, glorifica a Deus, porque isso acontece também com quem está na obediência. Mas olha o que acontece. De madrugada, Jesus foi até eles, até onde eles estavam. Só que olha bem, andando sobre as águas. Jesus, para alcançá-los, eles já estavam a uma distância muito boa. Olhe que Jesus, quando ele mandou eles irem para o outro lado, ainda era à tarde. E este fato de Jesus ir até eles já era madrugada. Nós sabemos que já era a 4ª vigília. Já era entre 3 às 6 da manhã. Era a 4ª vigília já. Então eles já iam bem distantes. E os ventos eram contrários. E Jesus chega. Só que para eles que já estavam apavorados, com os ventos contrários, fazendo ondas altas, que viram outra coisa para assustá-los. Um homem caminhando sobre as águas. É normal? Não. Até hoje, o homem não consegue andar sobre as águas. Então eles se assustaram. Eles já estavam enfrentando algo que estava trazendo medo neles. E olha que às vezes acontece isso mesmo. O Senhor, muitas vezes, para nos moldar, para nos fortalecer espiritualmente. Uma irmã muito sábia, a missionária Aparecida Borges, ela falou que no deserto, Deus nos dá um calibre mais forte na arma espiritual. Quando você enfrenta ventos contrários, você vai se fortalecer. Deus vai te dar armas mais fortes. Ele está te revestindo. Ele está te moldando para te usar. E eles ali, eles estavam nesta situação, enfrentando ventos contrários, ficaram assombrados com a presença de um homem caminhando sobre as águas, ao encontro deles. E eles gritaram apavorados. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Olhe só o que o medo faz. Olhe o que o medo faz. O medo cega. O medo cega. E eles disseram: é um fantasma.
e tomados de medo, gritaram tomados de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Vejam bem, ele disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Porque muitas vezes, quando você, de repente, do nada, começa a acontecer uma coisa atrás da outra, um problema maior do que o outro, e o outro maior do que o outro, e você, quando pensa que você está resolvendo esse problema, já chega outro, e muitas vezes, fique atento que o Senhor está dizendo para você: coragem, sou eu. Olha que coisa tremenda. Então, na hora que ele diz, coragem, sou eu, não temas. Então, você entenda que é ele te forjando. E quando é ele, glorifique a Deus nos ventos contrários. Comece a exaltar e engrandecer o nome dele. Porque é ele? Então, ótimo. Eles estavam na obediência e o Senhor achou por bem só ir na madrugada e na última, na quarta vigília, foi socorrê-los. Ele sabia do que estava acontecendo, mas ele permitiu aquele momento difícil para fortalecê-los. E aí ele acalma. Eles ficaram apavorados. Eles, coragem, sou eu, não tema. Olha que coisa maravilhosa. Quando ele diz isso, aí você acha até bom, tá ali. De repente você diz, homem, já pensou se eu tivesse tudo muito bem, tudo resolvido na minha vida, sem problema nenhum, será que eu estaria agora adorando a Deus? Será que eu teria tempo, várias vezes por dia, de buscar a face dele? Não se apavore com os ventos contrários, porque muitas vezes é ele, é só ele forjando você. E olha o que ele diz aqui. Quando o Senhor Jesus disse isso, Pedro então disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Olha aí. Olha o que Pedro disse. Do medo, do pavor, de tudo que ele estava sentindo ali, da situação, quando Jesus se identifica, ele ainda diz: se é o Senhor, então me faça andar sobre as águas. Olha que coisa tremenda! Me faça andar sobre as águas. E Jesus disse: venha. Jesus simplifica, né? Ele simplifica. Porque nós vemos o problema como algo terrível, impossível de se resolver. E Jesus, calma. Então ele respondeu a Pedro: venha. E Pedro, olha a atitude de Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. E não foi pouco, não. Ele foi até Jesus. Pedro andou sobre as águas e foi até Jesus. Mas olha que pena. Porém, reparando na força do vento, ele foi olhar o problema. Ele não estava nem entendendo, ele estava andando sobre as águas, mas ele limitou o poder de Deus.
os ventos, ele vendo os ventos, reparando os ventos. Para de reparar os ventos. Olha para ele. Você não está só. O Senhor está com você neste vendaval. Descansa. Mas Pedro que já tinha andado até Jesus, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Oh, meu Deus! Que sentimento ruim, o medo. E começando a afundar. Aí começou a afundar. Quando veio o medo, que ele limitou o poder de Deus, Deus disse, vamos deixar ele afundar, meu filho? E aí Jesus disse, meu pai. E aí ele começou a afundar. Pedro começou a afundar. Pedro que andou sobre as águas e foi até onde Jesus estava. E olha que Jesus não estava tão perto ainda não. Que eles ficavam achando que era um fantasma, não tinham nem reconhecido que era Jesus. E Pedro foi até Jesus. As Escrituras Sagradas dizem isso. Pedro foi até Jesus, andou sobre as águas e foi até Jesus. Mas reparou na força do vento, limitou o poder de Deus e aí afundou. E começando a afundar, ele gritou, salve-me, Senhor. Então, no lugar de você paralisar a sua fé, você grite, salve-me, Senhor. Eu estou afundando. Eu estou com medo. Estou paralisado, parei de andar, agora eu vou afundar. Tem que pedir socorro a ele, ao único que pode resolver. Você muitas vezes se revolta porque alguém que você pediu ajuda não te ajudou. Pare para pensar que essa pessoa é limitada. Ou limitada porque podia te ajudar, mas era tão limitada que não te ajudou. E não foi por mal, foi porque é humana, é limitada. Ou então porque essa pessoa não podia mesmo te ajudar. E aí você fica tão desapontada porque está pedindo para a pessoa errada. Deus pode. Se esta pessoa que você recorreu não pôde te ajudar, não tem problema. Deus, o Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar, que fez esse Filho andar sobre as águas aqui na terra, aleluia, que permitiu que Pedro viesse até Jesus. Ele pode. Este pode. Ele pode. Ele é o Deus do impossível. Não limite o poder de Deus. E quando ele gritou, salve-me, Senhor, prontamente, sempre Jesus está pronto para nos socorrer. Prontamente, Jesus, estendendo a mão, olha como Pedro estava perto de Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha a pergunta. Homem de pequena fé, por que você duvidou? E aí, olha o que Jesus fez. Ele segurou ele, não é? Chamou a atenção dele para que ele não duvidasse. E subindo ambos para o barco, o vento cessou. Quando Jesus entra no barco, o vento cessa. O vento estava feroz, ventos contrários. Mas o vento tem que obedecer
ao Criador dos céus e da terra. E quem vê a Jesus, vê ao Pai. Então, ele pode. Quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. Oh, aleluia! Glórias ao Deus Altíssimo. A Ele toda honra, toda glória, toda adoração, toda gratidão. Devemos agradecer a Deus os ventos contrários. E devemos chamar Jesus para o barco. Não é para desanimar, é para orar sem cessar. Até Jesus entrar no barco. Quando Jesus entra no barco, oh glória, o vento cessa. O problema é resolvido. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Oh, meu Deus, era para isso. O vento contrário é para que você lembre que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o único mediador entre Deus e os homens. É o reconciliador. É o justificador. Ele justificou os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele nos tornou justos. Justos. Nós somos justos não por nosso mérito, mas pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Nós fomos justificados. Oh, Deus. Ele permitiu esse estreito para estreitar a relação dos discípulos com ele. Então, entenda, muitas vezes nós precisamos passar pelos ventos contrários. Nós não estamos livres dos problemas. Mas a diferença é que quando você chama Jesus para o barco, quando ele entra na história da sua vida, ele muda a sua história. Ele acalma os ventos. Ele tem poder sobre os ventos contrários. Ele acalma. Tudo se torna maravilhoso, porque ele está conosco. Ele é a nossa razão de viver. Oh, glória a Deus. Muitas vezes nós precisamos de um puxão de orelha do Senhor. Às vezes é porque nós estamos no pecado. E glória a Deus que Ele puxa a nossa orelha. Porque a vida eterna é mais importante. Agora entenda. Muitas vezes você está na obediência como os discípulos estavam. Eles foram para o lugar que Jesus determinou. Eles estavam lá quando os ventos se levantaram contrários para assombrá-los. E Jesus chegou e ali Jesus estreitou a relação deles. Fez eles confessarem verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, onde existe uma luta constante, uma doutrina maligna, negando a Cristo, colocando coisas na frente de Cristo, para que no lugar de você recorrer para Cristo, você recorra para o trevo de 4 folhas, para o pé de coelho, para o misticismo, pensando que você vai ter sorte.
A nossa vida está nas mãos do autor dela. Então, só ele pode resolver. Só ele. E ele não nos tem por inocente quando recorremos a outros recursos que não a ele. Quando colocamos outras coisas no lugar dele. Temos que ter cuidado com isso. Nos momentos difíceis, Jesus vem em nosso socorro. É verdade. Ele vem. Jesus faz o vento cessar. Jesus é bom. Ele é maravilhoso. Ele nos dá a oportunidade de estreitar a relação através de um vento contrário. E ali, olha o que eu escrevi. Deus, ele tinha um propósito de permitir que os discípulos passassem por ventos contrários, mesmo em obediência, para fortalecê-los espiritualmente. Porque você há de convir que aqueles homens, eles saíram dessa situação com muito mais fé, com muito mais robustez espiritual, convicção da existência do seu Criador. Eles viram ali a manifestação de Deus. Então eles entenderam que Jesus é o Filho de Deus. Nós temos que ter essa consciência. Não podemos deixar que o mundo crie um Jesus que não é verdadeiro. O espírito de engano paira sobre a terra. E eles enganam as pessoas. Eles criam falsos cristos. Jesus fala sobre isso, que no final dos tempos isso ia acontecer. Para decepcionar você, que você, quando você deposita sua confiança em alguém e não em Deus, você vai sofrer as consequências disso. Porque ninguém tem a solução. Só Ele tem a solução para tudo. Só nele há vida. E o mundo jaz no maligno. E o adversário de nossas almas, ele quer te distrair. Distraindo você, quando ele distrai você, ele tira o seu foco de Cristo. E você fica vulnerável. Então, qualquer problema, por pequeno que seja o vento, você já está apavorado, apavorada. Por quê? Porque a distração, o tic-tac, ou sei lá, essas coisas, redes sociais, as pessoas estão vivendo a vida dos outros. Ficam, meu Deus, torcendo para que aquela pessoa fique com não sei quem, porque ela tá com não sei quem, como é que pode, não sei quem traiu, não sei quem mais lá. E como é que pode tanto tempo aquele namoro tão lindo, tão perfeito, tão fakes. Tinha nada de lindo. É tudo de mentirinha. Todo mundo tem problema de relacionamento. E ninguém é perfeito. Só ele. Então, como é que no lugar de você estar ocupada, falando com Deus, com o perfeito que te fez existir, para você ficar olhando a vida dos outros que ganham para você olhar para eles, que vivem muitas vezes uma mentira. Os seus problemas eles guardam. Todos nós temos problemas. Glória a Deus por isso. Porque muitas vezes quando a gente está sem problema nenhum, aí a gente se ocupa muito com a vida dos outros, com o shopping, com o passeio com amigas. Tudo isso é saudável,
Agora, vai, quando você se encontrar com uma amiga, fala do amor de Deus para ela. Porque aquela situação vai passar. Aquele tempo que você vai passar super agradável com as pessoas que você gosta. Que maravilha, é bom. Mas se Cristo estiver no barco, se ele estiver neste passeio, se ele estiver nessa consulta do celular, se ele estiver em você, habitando em você, vai dar tudo certo. Até aqui. Fiquem com Deus, na gloriosa paz do Senhor, e não paralise. Quando o vendaval vier, resista a ele, pela força que vem do alto. Não é pela do homem, não é pela força do homem, mas pela força de quem fez o homem existir. Até aqui.